Bem-vindo à Palavra. Aqui, as noites são literárias. Descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, fala-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. Todos nós temos géneros literários favoritos, mas há sempre aquele que nunca exploramos tanto quanto gostaríamos. Nas minhas leituras falta mistério e por isso fiz o que se deve fazer como tudo na vida: combinar uma conversa com um amigo que sabe das coisas. Ora, se é para falar de livros e do género literário do thriller e mistério, quem melhor do que o escritor português de referência, sempre nos tops das livrarias, sempre a congestionar o corredor nas sessões de autógrafos da Feira do Livro, Nuno de Pomoceno. Bem-vindo, Nuno. Olá. Obrigada por teres aceitado aqui o meu convite. Obrigado, Maria. Aqui numa estreia de conversa no podcast, que esta é a primeira vez. Isto é com os amigos, é que se faz estas coisas, estas experiências. Vai correr bem. Nuno, não é a opinião minha, de fã. Nos últimos anos tornaste de facto o escritor português de referência no género do thriller e do mistério. Agora, diz-me lá, porque não escreveste assim uns livrinhos de fitness, já que te vemos sempre no Instagram a malhar, até poderias dizer umas coisinhas sobre o assunto. Porquê thrillers? Bem, se fosse sobre fitness não ia correr muito bem, porque o meu fitness não está assim tão bom quanto parece. Não sei explicar muito bem, mas quando decidi que ia escrever um livro, foi o mistério ou o thriller, como nós queiramos chamar, foi a opção que surgiu naturalmente na minha cabeça. Porque eu sou um leitor de thrillers, também sou espectador de thrillers, embora leia mais thrillers do que veja filmes ou séries desse género, mas é o meu género preferido, e a espionagem em especial. Este é o meu género preferido de sempre. Como leitor? Sim, e mesmo quando era mais novo, durante a adolescência, a maior parte dos livros que eu lia eram daquelas coleções juvenis que tinham sempre muitos elementos policiais, como por exemplo os Cinco, a Patrícia, o Zardi, uma aventura. Também li. E isso acabou por ficar. Obviamente que depois fiz a evolução enquanto adulto, passei a ler, não continuei a ler coleções juvenis, obviamente, mas continuei sempre a ler thrillers. A maior parte da minha biblioteca em casa são thrillers. E achei que, para começar, era o género onde me sentia mais confortável. Yeah. Sim, mas eu apresentei-te como um caso de sucesso, que é verdade, mas estas coisas não acontecem tipo assim, do dia para a noite, não é? Quer dizer, alguns escritores até têm a sorte, não é? De acontecer, mas o teu caso é o caso mais comum, que é o reconhecimento vem depois de vários livros publicados. Tu tens, neste momento, 8 livros, não é? 6 da série Afonso Catalão e 3 da Freelancer que acabaste de reeditar agora. Sim. Quer dizer, estás em processo de reeditar. Sim, realmente eu acho que a minha carreira tem sido marcada pela evolução. Não só em termos de popularidade ou reconhecimento do público, mas também no próprio processo. Eu tenho mudado muito a forma de escrever, tenho mudado muito a forma de me preparar para os livros, e isso tem sido um processo que tem sido evolutivo, digamos assim. Há casos em todo o mundo de pessoas que escrevem um livro e têm sucesso imediato. Eu não sou um desses casos. Eu tenho subindo... Nem eu, infelizmente. Eu gostava de ser. Eu gostava de ser. Eu tenho subido devagarinho, gradualmente. As pessoas começaram a ouvir falar em mim, foram-se juntando leitores, e as coisas aconteceram naturalmente. Não há assim propriamente um livro que eu possa dizer com o qual dei um grande salto.
Às vezes... Não, eu por acaso ia-te perguntar isso, se houve algum livro que tu sentiste que de alguma forma houve aquela reação do mercado. Aqui não estou a dizer dos leitores, porque às vezes os leitores e o mercado são coisas nem sempre equivalentes, não é? Eu acho que a escolher um livro terá que forçosamente ser A Morte do Papa. Mas também de todos eles é nitidamente o mais comercial, portanto foi até à data aquele que vendeu mais e até à data aquele que teve a evolução mais rápida. O livro saiu, na semana imediatamente a seguir estava em número 1 em todo o lado. Isso foi um bocadinho estranho, porque não vou mentir e não vou ser hipócrita e dizer que era algo que eu não ambicionava, porque era. Mas quando aconteceu, pareceu tudo assim muito estranho. Como é que isto aconteceu? Sim, está mesmo a acontecer, não é? Está mesmo a acontecer, porque não me tinha percebido nas semanas anteriores que o livro iria ter aquela receptividade. E quando aquilo de repente aconteceu, fiquei bastante surpreendido. Mas já no livro anterior à Morte do Papa, A Última Ceia, já se tinha notado, mesmo em termos de rankings de livrarias e mesmo em termos de número de vendas absolutos, que eu estava em subida. E no livro anterior também já tinha subido relativamente ao outro que estava antes desse. E portanto acho que este... Sentiste essa progressão de livro para livro, ou seja, sentiste que à medida que ias publicando um livro novo, que os leitores continuavam contigo? Sim, eu acho... Não é? E a querer acompanhar o Afonso Catalão e estar envolvidos na série. Eu acho que por mais que me tenha custado, e isso também tem tido, ou tem provocado o seu desgaste, em mais do que um aspecto, mas por mais que me tenha custado eu lançar um livro por ano, na realidade isso foi, ou tem sido fundamental para o momento que eu estou a atravessar atualmente, em termos de reconhecimento junto do público. Foi essa regularidade que fez com que o meu público crescesse, porque as pessoas sabiam e sabiam aquilo com o qual poderiam contar e perceberam-se claramente que ia chegar àquela altura do ano, o livro ia sair e a história iria continuar. Claro, em janeiro é mês de livro do Nuno Pomoceno. Pois, mas este ano não vai ser. Não é este janeiro. Este janeiro vai ser diferente. Mas estávamos a falar, antes de começarmos aqui a gravar, que coincidentemente, não foi de propósito, foi a minha estrela, que é boa. Hoje chegou às livrarias a reedição de A Espia do Oriente. Exatamente. Sim. Portanto, foi uma boa coincidência. Estávamos foi a falar engraçado. disso. E nós nem sequer, quando combinámos o horário da entrevista, nem sequer eu não pensei nisso. Não, nem eu. Tivesse uma data marcada, mas por acaso foi coincidência, porque isto aqui entre nós, só nós dois, não é? Como eu estive super constipada, era para ter sido antes, e depois eu tive que esperar que a minha voz de radiofónica voltasse, não é? Mas escolhemos a data para depois ideal. podermos gravar. Tenho uma reputação a manter. Mas ou seja, nesta construção destes vários livros, de ganhares o teu público, tu já sentes alguma pressão, alguma responsabilidade de corresponder às expectativas destas pessoas que admiram o teu trabalho e que continuam contigo, porque isto são vários anos, estamos a falar de 6 livros, o que equivale... Tu és um escritor muito regular, 6 livros por ano, são 6 anos, é muito tempo, não é? Que te cria aqui uma responsabilidade. Sim, eu acho que qualquer escritor ou qualquer pessoa sente sempre o peso da responsabilidade quando se preocupa com a qualidade do seu trabalho, independentemente do setor em que este trabalho se insere. Claro. Ou seja, não é só por ter muito ou pouco sucesso que eu vou sentir pressão de não estar à altura daquilo que fiz antes, ou não estar à altura daquilo que é esperado de mim. Sim. Mas isto de estar em contato com o público tem as suas coisas boas e as suas coisas más, e uma das coisas menos boas é realmente sentir essa pressão através
nós sentirmos Sim, cansados. de estás na feira do livro e imaginas conversas de ai, quando é que é o próximo? Ai, gostei tanto Exatamente. deste, estou tão ansiosa para saber o que é que vais, não é? O que é que Sim, vai ser a e acabou, seguir? acabou de ser um livro e já me estão a perguntar quando é que sai o próximo. Mas, Exato, sim, e sim, pronto, sim. e obviamente que eu quero que as pessoas gostem dos livros e não quero que as pessoas se sintam desiludidas. Acho que nenhum ser humano gosta de desiludir outro ser humano, Claro. independente dos motivos. E sim, sinto alguma pressão, tenho sempre algum receio que as pessoas não gostem do livro. Não quer isto dizer que eu faça o livro para agradar aquilo que eu considero serem os ideais dos meus leitores, mas já tem acontecido que tenho introduzido elementos nos livros porque já tive conversas com leitores que disseram que gostam mais assim ou gostam mais de outra forma. E tenho sempre algum receio quando estou a lançar um livro novo, pergunto-me sempre, será que eu pensei bem nisto ou não? Claro, claro, é como estás a dizer, não é? Isto é uma grande responsabilidade. As amigas te ligam porque te consideram o supra-sumo da conversa sobre thrillers, não é? Portanto, isto cria aqui uma expectativa que tens que corresponder. Não, mas é verdade a questão de estar a escrever e de haver este equilíbrio de conseguires de alguma forma corresponder às expectativas com mais do mesmo e ao mesmo tempo algo novo, não é? Sim, isso é muito difícil. Não é? E depois com uma série que acabas por ter, ou seja, acabas por estar a criar aqui na questão nos casos específicos do Afonso Catalão, não é? Tens uma personalidade, chega a um ponto que estás-te a limitar porque os leitores já o conhecem muito bem, não é? Tu de repente não podes inovar assim de uma forma que ponha em causa todos os outros livros, não é? Eu senti mais isso com a minha primeira série, que está agora a ser reeditada pela editora, pela Cultura Editora, a série Freelancer. A personagem principal, o André, embora seja uma personagem que rapidamente, dentro do público que ele tinha na altura, conquistou o público, porque é uma personagem muito empática e muito sofredora. Na realidade é uma personagem muito limitativa para mim enquanto autor, porque o André tem um código moral muito, muito rígido e eu tentei fazer corresponder os livros que seguiram ao Espião Português para um registro mais negro, que é um registro onde eu me sinto mais confortável e pelo qual sempre quis entrar mais cedo que eu acabei por fazê-lo, mas não conseguia fazer isso porque a personagem não permitia. Eu não ia colocar o André a fazer ou ter determinadas atitudes se aquilo por simplesmente não encaixava com a personagem. Claro. Com a passagem ou com a mudança de protagonista do André para o Afonso Catalão, tudo isso acabou por ser pensado de outra forma. E um dos meus objetivos com a série Afonso Catalão foi exatamente entrar por esse registro mais negro, no qual eu não conseguia fazer com o André. E o Afonso deu-me essa liberdade porque o Afonso foi construído de outro modo. Eu defini menos o Afonso e isso é algo que eu aprendi a fazer com a experiência. E deixei bocados no passado do Afonso assim mais nublados, sem pensar logo como é que seriam, para depois poder criar mais livremente e poder ir buscar esses elementos negros e essa dimensão nova que eu acho que marca a diferença entre uma série e a outra. E nesta questão de agora estás a reeditar a série Freelancer, isto agora só a título de curiosidade, não é? Um leitor que tenha lido, que já tenha lido o livro, não é? Na reedição estás a fazer um trabalho que de alguma forma acaba por transformar o livro ou não? Ou mantém-se exatamente fiel à versão que um leitor que tenha comprado a edição anterior já leu? Essa é uma boa questão. Eu não me sinto... Primeiro nós começámos, a editora começou por reeditar a Sala de Adormecer dentro da série e depois foi o facto dessa reedição ter corrido bem que motivou a editora a querer reeditar estes livros mais antigos. Continua. E eu na altura disse logo à editora que sim, mas que eu queria mexer nos livros. Por um lado eu não me sinto confortável em mexer no enredo de cada um destes 3 livros, porque sinto de alguma forma estarei a defraudar expectativas, porque
há muitas pessoas que já leem os meus livros desde o início e eu agora de repente vou dizer, não, afinal a história não foi bem assim, foi de outra forma. Só porque tive a oportunidade de reeditar o livro. Então, eu não fiz isso. Ou seja, a história do espião português e da Espia do Oriente nestas novas edições é exatamente a mesma. Portanto, o enredo é tal e qual. Agora, o que tem sido alterado é a forma como o livro está escrito. E isto pode ter, não só ter sido feito do ponto de vista técnico, portanto, de escrita pura e dura, como também da própria construção narrativa do livro, que às vezes tem algumas diferenças, nomeadamente neste segundo volume, na Espia do Oriente, há algumas diferenças em termos de construção narrativa face à versão original. E eu decidi fazer isso, não só, e sendo muito honesto, incitado pela editora, porque também seria uma forma de chamar a atenção para o livro. Por outro lado, também porque eu achei que, passados tantos anos sobre a altura em que escrevi a trilogia, e não podemos esquecer que o Espião Português, apesar de só ter sido publicado em 2012, começou a ser escrito, na realidade, em 2002, portanto 10 anos antes. Ui. Eu sinto que sou, hoje em dia, um homem e um escritor muito diferente. Estamos Muito a falar de mais diferente, 20 anos. E nos últimos 4, 5 anos, em termos literários, chamemos-lhe assim, adquiri uma experiência muito grande, fruto da série Afonso Catalão e do ritmo que impus. Claro. Portanto, há muita coisa nova. Eu não diria bem que é coisas novas. Algumas são técnicas novas, outras são ideias novas, mas também há outra desenvoltura e outra falta de vergonha, digamos assim, ou pouca timidez, ou menos timidez, para uma realmente... audácia diferente, não é? Uma audácia diferente para fazer melhor. E eu vejo estas reedições que têm sido agora pela cultura como uma oportunidade de fazer melhor. Não estou com isto a dizer, considero que as primeiras edições foram más, não considero, eu não tenho vergonha nenhuma dos livros que escrevi antes da série Afonso Catalão, eu não tenho vergonha nenhuma dos livros que escrevi porque fui eu que os escrevi e são honestos perante mim, eu fiz o melhor que podia e sabia na altura. Mas agora, passados tantos anos, e eu sendo um homem e um escritor mais maduro, eu consigo fazer outras coisas. E, portanto, tentei que estes livros beneficiassem dessa experiência. Claro. É, basicamente, estamos a falar da mesma história com uma voz diferente. É, exatamente. E estamos a falar no género do thriller, do mistério, que é um dos mais populares e tem mais subgéneros do que qualquer outro. Porque temos thrillers, é o thriller mistério, não é? Mas temos thrillers psicológicos, temos históricos, policiais, de terror, de fantástico, e é sempre à volta daquilo que falamos, muito específico, porque tem que ter aquele equilíbrio de quase uma receita à grama, não é? De revelas alguma coisa, dás, mas ao mesmo tempo tens que ter a sensibilidade do que é que o leitor vai interpretar, não é? Tu queres que ele... Ou seja, o equilíbrio entre o saber e o não saber torna este género tão difícil para os escritores e apetecível para os leitores, não é? Sim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando conheço alguém que está a ler um livro meu é chegar ao pé dessa pessoa e pronto, a pessoa, sei lá, leu 100 páginas e perguntar: o que é que achas que vai acontecer? Exato, e depois perceber que a pessoa não está nada a ver o que é que vai acontecer. Que tem assim umas teorias Mas também não podes abusar disso, não é? Não, é difícil. Tem que ser um equilíbrio muito é difícil e isso tem se tornado cada vez mais árduo, porque a sensação que eu tenho é que a sociedade contemporânea tem tido tem revelado alguma tendência a estereotipar muito tudo.
E neste momento existem muitos estereótipos sobre o género do thriller, que tem que haver um twist no final, que tem que ter isto, que tem que ter aquilo, que tem que ter outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Aquela, quando digo, não é bem sombra, mas aquela expectativa de originalidade, não é? Quando já há tantos livros escritos, tantas formas de abordar uma temática, não é? Surpreender não é nada fácil. Eu prefiro ser mais original em termos da construção narrativa, e isso é algo que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos, do que propriamente surgir aqui com uma invenção da roda em termos de tema. Sim, não é? Sim. É por aí que eu tento hoje em dia demonstrar alguma originalidade, porque também eu penso em mim como um escritor e não como um escritor de thrillers. Embora as pessoas me conheçam, obviamente, como um escritor de thrillers. Mas eu penso em mim como um escritor e, portanto, eu prefiro estar a trabalhar algo que é comum a todos os géneros, porque acho que me estou a desenvolver enquanto escritor. Portanto, eu estou a trabalhar narrativa, e narrativa é comum a qualquer género, do que pura e simplesmente estar apenas ali a trabalhar os elementos policiais e a marcar muito o enredo. Do suspense. Que eu por acaso... Diz. Eu ia dizer, quando tive a ideia desta conversa contigo, porque o episódio anterior do podcast eu falei sobre o Carlos Ruiz Zafón, que na minha opinião consegue equilibrar perfeitamente essas duas componentes que estavas a dizer, que é a componente da narrativa mais literária e do suspense. Sim. E é muito essa sensibilidade de combinar as duas coisas. E é possível misturar géneros. Ter um thriller, ou um livro que é predominantemente um thriller, mas depois acaba, bem vistas as coisas, por ser um romance, digamos assim. E, por exemplo, o livro que eu estou a ler atualmente, O Passageiro Misterioso, está, digamos que, vendido em Portugal como um thriller. Inclusivamente o título não é bem assim em inglês, acho que porque a editora o quer vender como um thriller. Mas eu leio o livro e já vou quase com 300 páginas lidas e não é um thriller convencional só de suspense. Portanto, se não fosse no facto da história ser baseada no desaparecimento de uma personagem, parecia quase um romance contemporâneo. E depois acontece o contrário. Há muitos outros livros de muitos outros géneros que também, por vezes, vão buscar elementos ao thriller para construir a sua narrativa. Mesmo, por exemplo, os teus livros. Não são livros sobre suspense, mas nem com intriga policial, mas também há ali algum mistério e tu também consegues criar um suspense à tua maneira, no sentido em que nós queremos saber o que é que vai acontecer com os personagens e qual vai ser o desfecho da história, não é? Sim, exato. Eu acho que se calhar nós gostamos muito de pôr as etiquetas nas coisas, não é? E se calhar eu, por exemplo, no meu caso, considero que tento levar o leitor a virar a página através da curiosidade. Sim. Mas se calhar a curiosidade não deixa de ser um thriller ou um suspense do que é que vai acontecer a seguir, não é? São pequeninas influências e pequenas nuances que se podem introduzir no livro. Depois, obviamente, que há aquilo que predomina, não é? No meu caso, predomina necessariamente o mistério e os meus livros estão construídos em torno disso. Em saber quem é que matou aquela personagem, ou quem é que roubou o quadro, ou o que é que vai acontecer, será que eles no fim vão roubar mais um quadro ou não? E é assim que tudo acaba por acontecer, dentro deste subgénero que é o meu. Assim, nós temos sempre aqueles escritores de referência, não é? Sim. E qual é que é o teu? Eu gosto muito do Ken Follett. A minha maior referência é o Ken Follett. Normalmente eu tenho ouvido recentemente algumas pessoas fazerem comparações com o Dan Brown, com o Daniel Silva, sobretudo por causa dos primeiros 3 livros da série Freelancer, que eram mais de espionagem. Mas não estou a dizer com isto que eu copio o Ken Follett. É uma referência, mas não é algo não é alguém a que eu idolatre ao ponto de copiar. Claro. É apenas uma pessoa que é um exemplo para mim e um escritor Em que sentido? Consegues... Eu acho que o Ken Follett
qualquer livro que escreva, e o Ken Follett começou por escrever thrillers e atualmente é conhecido por ser um escritor de romances históricos, qualquer livro que ele escreva, independente do género, é sempre um bom livro. E porque ele faz algo que é essencial para que isso aconteça. Ele trabalha as personagens, trabalha o enredo, seja ele qual for, e o livro existe fora do seu género. Nós somos seduzidos pelas personagens, as personagens estão trabalhadas, são coerentes, os enredos também são coerentes, e toda a história é construída com uma grande maturidade e uma grande, eu não diria complexidade, porque para nós que estamos a ler parece fácil, mas talvez seja essa a palavra a usar, porque para ele deve ser complexo. E há toda uma maturidade na escrita dele que eu, sendo mais jovem, acabo por admirar. Sim. E é a referência que eu tenho. Em termos narrativos, nem por isso. Eu, em termos narrativos, tenho tentado criar o meu próprio estilo, digamos assim. Mas tenho estas referências que vêm sobretudo de quando era mais jovem, ter lido alguns livros do Ken Follett e ter percebido este livro, independentemente desta história, seria sempre um bom livro. E é isso que me faz admirá-lo. Depois há vários outros escritores dos quais eu também gosto. Eu gosto muito de uma escritora norte-americana chamada Gillian Flynn, que escreveu Em Parte Incerta. Sim. Depois foi mais tarde adaptado ao cinema pelo realizador cujo nome agora não me consigo, o David Fincher. Sim, eu vi. Gosto muito dos livros dela. Depois vou gostando de um livro ou de outro assim aqui e acolá. Gostei muito de ler A Paciente Silenciosa. Por falares nela, agora estou-me a lembrar-te uma coisa. E em termos de escrever personagens masculinas e femininas, sentes-te à vontade totalmente? É um desafio diferente? Como é que geres essa questão? Eu estou a perguntar porque, por exemplo, eu gosto das personagens masculinas. Para mim até às vezes é mais fácil porque me consigo distanciar mais. Às vezes as pessoas dizem, porque, por exemplo, no meu livro Nos Grilos, não é? Que é o Formiga, que é um menino, porque é que não foi uma menina? E eu uso a diferença de sexo, para mim, torna mais fácil esse distanciamento de não me colocar, não é? De não me colocar tão próximo da personagem. Como é que tu vês esse... É curioso, porque eu quando penso num protagonista ainda penso no masculino. Não sei, poderá ser por eu ser homem, não tenho certeza. Claro. Mas se me dissesses agora, Nuno, vais ter que escrever um livro amanhã e esta noite vais ter que inventar uma história e um protagonista. Já não dormias. Já não durmo. E eu amanhã ia-te apresentar um protagonista masculino, com certeza. Sim. Não quer dizer com isto que tenha alguma dificuldade ou que sinta alguma dificuldade com personagens femininas. Eu acho que nos últimos 10 anos eu até construí algumas personagens femininas bastante fortes. E o que eu gosto mais nas personagens femininas é que são personagens com diversas nuances. Enquanto que ou pelo menos no meu caso, eu terei alguma tendência a tornar as personagens masculinas mais lineares e, olhando para trás, tenho tornado as personagens femininas mais modeladas. E eu gosto disso nas personagens femininas. Obviamente que me falta aqui uma grande protagonista feminina, que curiosamente não deverá surgir no meu próximo original. O meu próximo original está pensado com uma personagem masculina outra vez. Isto não está a correr bem. Deixa lá, tens muitos anos de escrita pela frente. Eu espero que sim, mas não sei dizer bem porquê. Se calhar é por causa da sociedade em geral ainda ser dominada pelos homens, embora as mulheres tenham cada vez um papel mais preponderante na nossa sociedade. Temos que admitir que os homens ainda dominam e se calhar é por causa disso que eu penso assim. Que acabas por manter essa perspectiva mais
mais masculina. Não, mas então, eu estava-me a lembrar disso a propósito. Quando eu pensei em thrillers e mistério, a minha referência é a coleção Vampiro, que eu comecei a ler com a Agatha Christie, né? Acho que como quase toda a gente há de ter em casa um livro da coleção Vampiro. Eu não maravilhosa. tenho. Não tens? Não tenho. E então, na altura, tipo, muito longe de pensar em escrever o que é que seja, e eu lembro-me de achar assim, embora ela tinha personagens também masculinas, mas o Hercule Poirot é uma personagem, Sim. obviamente, incontornável na obra dela. E daí eu lembrei-me de fazer essa pergunta por estarmos aqui um bocadinho ao contrário. Eu por acaso, se me permites aqui um pequeno à parte. Claro. Eu li alguns livros da Agatha Christie e também li alguns do Sir Arthur Conan Doyle. E tenho pena de atualmente não ter mais tempo para ler, porque gostaria de fazer essa viagem ao passado. Ou seja, clássicos dos clássicos. Ou mesmo ver adaptações modernas desses clássicos. Por exemplo, acho que é a Sophie Hannah que está a recuperar a Agatha Christie atualmente. Sinto alguma curiosidade, mas acabei por nunca comprar nada destes novos livros que têm saído com o Poirot. E sinto alguma pena, gostava de ter mais tempo para ler, para me poder dedicar também a algumas coisas. Todos nós, não é verdade? Sim, algumas histórias que estão no passado e que eu parece que iria gostar. É o que eu mais me lamento. Se eu tivesse mais tempo, não é? Era tão bom. Não, mas é verdade. Estamos aqui, o propósito desta conversa é mesmo isso, porque eu gosto muito do género do thriller e adorava ler mais. Só que é normal, nós fazemos escolhas de vais ter tempo, numa semana vou ler um livro, portanto vou escolher aquele género que eu gosto mais, mas não tira, não é? Que queiras ler mais não ficção, não é? Mais o que é que seja, porque Sim. Obviamente enriquecemos variando as nossas leituras, mas a pessoa acaba por escolher aquilo que gosta mais, não é? Na tua criação literária tens uma particularidade, que é habituaste-nos todos os anos em janeiro, voltamos, não é? Todos os anos em janeiro, a uma criação de conteúdos muito rica em fotografias e vídeos que tu usas para a promoção dos teus livros. E esses conteúdos são imersivos, ou seja, eu acho fantástico, porque tu vais aos cenários dos teus livros, tu tentas realmente visualmente dar aos teus leitores aquele teaser e aquela curiosidade, não é? De o que é que vem aí, muito bem contextualizada, e diz-me, e o teu objetivo com estes... Porque isto dá-te imenso trabalho, porque enquanto tu estás a viajar e a tratar de todo porque isto demora imenso tempo, não é? As pessoas às vezes esquecem-se disso, não é só uma fotografia, tem todo um trabalho de produção e de planeamento por trás. O teu objetivo é qual? Em criar esta proximidade com o leitor, é mais até pessoal da tua parte de escreveres a história, ires ao sítio, encerrares aquele projeto, não é? Porque estás todo um ano inteiro a trabalhar num livro e de alguma forma chegas lá e registas e fechas aquele capítulo. O que é para ti essa parte da tua... Porque eu considero que seja parte do teu processo criativo, porque tu tens feito todos os livros, portanto acredito que já seja parte da tua rotina, não é? Eu, como leitora, eu sei o que é que significa para mim, não é? Mas é que aproveito aqui para perguntar o que é que significa para ti essa parte do teu projeto. Isto tem mudado ao longo dos anos. Esta história das fotografias começou exatamente porque eu não tinha assim, boas fotografias para mostrar enquanto autor, as chamadas fotografias de autor. E então fiz uma primeira sessão fotográfica quando lancei o Pecado de Santos e mudei para a Cultura Editora,
com o intuito de produzir exatamente esse tipo de fotografias que pudessem ser utilizadas pelas livrarias, sei lá, para um cartaz, para colocar na ficha do autor, para ir eventualmente para uma entrevista, qualquer coisa. E depois houve uma pessoa, uma menina, que trabalhava na editora na altura, que deu uma sugestão de pintar uma mão para simular sangue. E assim surgiu. É genial. Exatamente, essa menina era genial. E assim surgiu a primeira fotografia em que eu apareci, não digamos que na pele da personagem, mas num contexto relacionado com o livro, e neste caso o Pecados Santos era sobre uma série de homicídios e fez todo o sentido e foi muito bem lembrado por ti pintar a mão de sangue. Que não era sangue, era um colorante. Sim, vamos fazer aqui um disclaimer, não matamos ninguém, pessoa ou animal. Sim, era um frasco que eu comprei, de maquilhagem sangue profissional, sintético. Que ainda tenho cá em casa intacto, só serviu para aquela sessão fotográfica e mais nada, eu não era... Tens que escrever um novo livro para usar o resto do sangue sintético. Sim, e pronto, essa foi a primeira experiência. Depois a partir daí começou um bocadinho a fazer parte do processo, porque logo no livro a seguir eu fui para Londres à procura de coisas que não tinha cá para usar para a pesquisa. Fiz um contacto com o diretor artístico da coleção da Academia Real das Artes de Londres e logo aí surgiu a oportunidade de fazer uma sessão fotográfica lá dentro. Então, a seguir, as fotografias já surgiram comigo ao pé do quadro que inspirou o livro. Depois, a seguir, e essa foi a parte mais gira, a sessão fotográfica da morte do Papa foi feita em Londres para simular o Vaticano, porque eu disse logo, isto aqui é fazer umas fotografias com o dome da Basílica de São Pedro, nunca ninguém me vai deixar fotografar no Vaticano, eu mais vale ir à procura de uma alternativa. E eu, pessoalmente, eu gosto disto. Gosto deste processo de produção, digamos processo, assim. não é? E as coisas têm evoluído assim, e uma coisa foi atrás da outra. Mas, por exemplo, no caso da Noiva Judia, em Amsterdão e Veneza, foi mais como tu disseste, ou seja, já foi um fecho de ciclo. Eu encerrar o processo. Eu fui 2 vezes a Veneza e Amsterdão a propósito para o livro. A primeira vez para pesquisar para o livro e a segunda vez para fazer as sessões fotográficas. E como tu dizes, isto exige muito tempo, exige preparação. Também consome muito dinheiro, sendo honesto. Portanto, fotógrafos, viagens, etc. Claro. E eu decidi também, fruto da idade, eu já... Estou com 44 anos, portanto já não estou assim em idade de ser tão fotografado como era aqui há uns anos. Nuno, continuas muito fotogénico. Eu acho as tuas sessões maravilhosas. Eu pensei em copiar-te porque eu sou da opinião que boas ideias devem ser copiadas, mas eu pensei, não consigo ser tão fotogénica assim, não vai correr bem. E então decidi que a partir de agora íamos mudar aqui um bocadinho o conceito e íamos não tanto à procura de fazer esse contexto que tu referiste, mas mais à procura de uma fotografia em particular. Ir à procura de algo mais cirúrgico, digamos assim. Sim. O que não impede de haver um grande trabalho por trás. Por exemplo, no caso destas fotografias que têm surgido comigo ao lado de uma modelo para a Espia do Oriente. Sim, eu ia-te falar nisso agora. Foi diferente das outras. Foi diferente e o objetivo era produzir... Foi muito mais pensado. Exatamente. E o objetivo era produzir uma fotografia em específico que nunca chegou a ser feita. Porque entretanto eu estou mais gordinho e portanto não fizemos eu a falar que tu devias fazer um livro de fitness. Estás-me a sabotar o discurso. Não, e acabámos por não fazer essa fotografia, mas fizemos outras dentro do mesmo conceito, o que não impediu que não fosse uma tarde. Começou à 1 da tarde e acabou às 10 da noite a trabalhar. Eu a fotógrafa e a modelo, portanto a fazer vários takes. Nós fizemos, sei lá, centenas de takes para aproveitar uma fotografia. Sim. E pronto. Mas é um trabalho que eu gosto de fazer, não é por vaidade. Às vezes as pessoas acham e ficam com a ideia
que eu gosto de aparecer, ou que sou vaidoso e gosto de andar a fotografar como modelo, ou de viajar. Não te chega a escrever e meter ideias na cabeça das pessoas. Ainda queres Mas não aparecer na fotografia. Não é uma questão de vaidade. E eu costumo dizer, eu não tinha uma única rede social antes de ter apresentado o meu primeiro livro. Nem sequer escrito, apresentado o meu primeiro livro. As minhas redes sociais foram fundadas, e na altura foi só uma, no dia em que apresentei o meu primeiro livro. E eu não sinto necessidade nenhuma de me expor. Mas acho que este tipo de comunicação... Faz parte, não é? Diz? Este tipo de comunicação faz parte do processo do tipo livro, de não é? comunicação tem marcado a diferença, como tu disseste, e tem sido eficaz. E tem aproximado o público de mim. E por isso tem sido algo que eu tenho protelado, mas que agora estou a tentar mudar, dando uma perspectiva mais fresca. Então, olha, vamos ficar à espera. Dos próximos capítulos. Porque tenho de fazer aquela pergunta que tem que estar na conversa entre todos em qualquer escritor, não é? Que é, em que é que andas a trabalhar por estes dias? Conta-nos. Pois, estamos no mês de outubro a gravar este podcast, o Palavra, a 13 de outubro. Eu comecei a trabalhar na reedição da Hora Solene, terceiro e último volume da trilogia Freelancer, em agosto. Entretanto, aconteceu aqui uma coisa triste na minha vida e, portanto, parei. Depois, entretanto, comecei a preparar os materiais que tenho apresentado para a reedição da Espia do Oriente e não consegui ter tempo para voltar ao ficheiro da Hora Solene. E agora estou a prever nas próximas semanas voltar, portanto, mais uma semana ou 2 semanas, e a Espia do Oriente passa um bocadinho a passado, digamos assim, deixa de ser novidade. Não é passada, vai a velocidade de cruzeiro por si mesma. Mais ou menos. Vai deixar de ser novidade, portanto, eu também não há muito mais que eu possa fazer pelo livro do que aquilo que tenho feito. E, portanto, vou passar a dispor de mais tempo sozinho, neste caso, para estar a escrever ao computador, e, portanto, o projeto imediato é retomar a Hora Solene. Eu gostava de fazer... Para sair, tens a data de prevista? Ainda não tens nova data? É assim, a Espia do Oriente acabou por sair um bocadinho mais tarde do que estava previsto. As indicações que a editora tinha dado era para o primeiro semestre, e está a sair a meio do segundo semestre de 2022. Eu espero que não demore tanto tempo com a Hora Solene do que demorei com a Espia do Oriente. E gostaria de apresentar o livro à editora até ao final do ano. Portanto, possivelmente poderemos ter o livro cá fora no primeiro semestre de 2023. Para mim essa era a data ideal, o que me deixava depois o ano 2023 muito mais arrumado e muito mais calmo para eu me poder dedicar ao próximo original. Estamos à espera. O suspense. Eu agora digo assim, suspense. Não vou perguntar mais nada, que é para ficar aqui o suspense. Para combinar com o episódio. O que será? Mas agora, para a despedida, Nuno, queres deixar-nos aqui 1 ou 2 recomendações a leitores, que aqui como eusita, não é? Que estão assim um bocadinho menos a acompanhar tudo o que se está a passar no género do thriller e do suspense e do mistério, assim, alguns livros que tenhas ou lido recentemente ou que tenham marcado, para além destes do Ken Follett, que obviamente já referiste. Sim, no passado mais recente, o thriller que eu mais gostei é um thriller muito conhecido hoje em dia. Chama-se A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, é um best-seller internacional. Sim, já ouvi falar. E o livro é muito bom. Depois, gosto, por exemplo, de Joel Dickers, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do qual gostei bastante. E depois... eu também li esse, estás a ver? Nós pontos em comum. E também li Os Desaparecimentos de Stephanie Meyer, que também gostei. Portanto, é um escritor que eu recomendo. Acho que é daqueles casos sobre os quais nós falámos há pouco.
eu não considero o Joel Dicker como um autor de thrillers puro, por exemplo. Eu acho que é um thriller bastante suave, digamos assim, ou seja, é mais um romance que momentos de thriller. No entanto, é comercializado como sendo um autor de thrillers. E assim, mais recentemente, são os autores que, digamos, que me surpreenderam mais. No passado, há alguns autores dos quais gostei muito e alguns deles tenho pena de atualmente não estarem publicados em Portugal. Se tantas as pessoas conseguirem encontrar nas bibliotecas ou em alfarrabistas os livros de uma dupla inglesa chamada Nietzsche French, do qual um livro chamado Killing Me Softly, que também deu origem a um filme, é o mais conhecido. São thrillers. E acho que agora está a ser preparada uma adaptação para um dos livros, também dos mais antigos, o Quarto Vermelho, se não estou enganado. E também gosto muito de um autor, eu acho que ele é inglês, não tenho a certeza, mas que também já não é publicado em Portugal há muito tempo, que se chama Craig Russell, que tem uma série de livros sobre uma brigada de homicídios em Munique. E portanto eu acho os livros são muito bons. Agora estou aqui a olhar para... Eu estou no meu escritório. Estás a olhar para a tua estante, não estás? Estou a olhar para a estante, mas a estante está já muito cheia, não consigo ver todos os livros que tenho ali para trás. Deixa lá, já nos deixaste aqui razões suficientes para irmos cheirar a pó para as alfarrabistas, que é sempre bom, não é? É daqueles passatempos que qualquer leitor que se preze gosta. Sim, e para as bibliotecas também. Acho que é importante que as pessoas frequentem as bibliotecas. E agora estava aqui a olhar para a minha estante e lembrei-me de um caso que não é um thriller e que é uma paixão recente. Conta. Filipe Melo e Juan Cavia. Portanto, tenho que ver. São espanhóis? Não, Filipe Melo é português, Juan Cavia é sul-americano. E eles escrevem novelas gráficas. Já sei. Portanto, eu descobri-os com o Balada para Sophie, que tens que ler, Marisa, que tens que ler, pura e simplesmente tens que ler, nem que eu estou à frente. Sim, não, esse já passou, eu não estava a reconhecer pelo nome do autor, porque pensei que era logo espanhol, só abri o Juan Cavia, mas sim, a Balada para Sophie tem estado nos tops durante muito tempo, acho que neste momento não está, mas sim, as reviews têm sido fantásticas e eu tenho naquela lista, não é, que nós temos assim, tipo no Goodreads, com milhares de livros para comprar, e esse aí sem dúvida que tenho que pôr, principalmente na Feira do Livro, que a gente faz aqueles negócios maravilhosos. Sem dúvida que... E agora, só para acabar, lembrei-me de outro nome. Diz mais um. Maria Isaac. Ai, agora acabaste, pronto, agora temos que acabar o episódio, Nuno, que acabaste tão bem, Ai, estou a brincar. Olha, muito obrigada primeiro por aceitares o convite, como é óbvio, e pelas tuas sugestões todas. Há algumas, sem dúvida, que vou aqui pôr vou ouvir, porque eu não estou a apontar, não é? Portanto, não vou esquecer, mas depois quando vou ouvir o meu episódio no meu próprio podcast, como é óbvio, com um bloquinho de notas, e vou apontar todos. E pronto, olha, espero que fique a aguardar as novidades, não é? Porque as reedições são sempre interessantes, como é óbvio, como tu estavas a dizer, é o mesmo livro, mas não é o mesmo livro, portanto eu acho que sim, sem dúvida, mas quando temos escritores que gostamos e que gostamos da obra, estamos sempre curiosos como é que nos vão surpreender, isto não querendo obviamente pôr pressão nenhuma, não é? Mas fico tão a aguardar. E mais uma vez muito obrigada por teres aceito o convite. Eu é que agradeço o teu convite e gostei muito deste bocadinho de conversa. Muito obrigado. Ok, obrigada. Beijinho. Beijinho. Até à próxima.